Bom, pessoal, nós vamos apresentar agora o exercício 3 da lista 2 de derivada, que é um exercício bem interessante, porque ele pede para achar a equação da reta tangente à curva y igual a 2x sobre x mais 1 no ponto 1, 1. Ou seja, a primeira coisa a ser observada aqui é o seguinte, né? Que este ponto realmente é um ponto dessa curva, né? Então, se você pegar aqui x igual a 1 e substituir aqui, então você vai ter 2 vezes 1 sobre 1 mais 1. Então, 2 sobre 2 vai dar 1 e realmente o y é igual a 1. Então, esse pontinho realmente é um pontinho do gráfico dessa função. Então, o que o exercício está pedindo para a gente fazer? Basicamente é o seguinte, se a gente tem essa função y é igual a 2x sobre x mais 1, este pontinho 1, 1 é um pontinho do gráfico da função, e aqui a gente tem uma retinha que é tangente à função, né, neste ponto. Então, o exercício pede para achar a equação dessa reta. Ou simplesmente achar, né, quem que é o A e quem que é o B aqui. Né, que toda reta você pode expressar dessa maneira, onde esse A aqui representa a inclinação da reta ou o coeficiente angular, e esse Bzinho aqui é o termo independente, que é exatamente onde a reta corta o eixo Y. Bom, na nossa aula de derivada, a gente viu que a derivada dessa função nesse ponto x igual a 1, ela nos fornece exatamente a inclinação dessa reta tangente. Então, para achar a equação dessa reta aqui, basta a gente achar primeiro a inclinação através da derivada no ponto, e depois o termozinho independente, né, fica mais fácil de ser encontrado, porque você tem um ponto conhecido aqui, né, dessa reta, que é o ponto 1, 1. Então, vamos lá por parte, né? Vamos encontrar a equação dessa reta, e a primeira coisa a se fazer é achar a inclinação dela. Então, nós vamos derivar a nossa função e calcular essa derivada no ponto x igual a 1. Beleza? Então, para a gente derivar essa função, a gente vai usar a regra do quociente, né? Porque aqui nós temos um quociente entre duas funções. Então, o que fala a regra do quociente? A regra do quociente, né, ela fala que se você tem aqui, né, um f sobre g, então a derivada disso, você vai seguir a seguinte ordem. Você vai derivar o numerador, vai multiplicar pelo denominador, vai subtrair a derivada do denominador vezes o numerador, isso tudo sobre o denominador ao quadrado. Tá certo? Então aqui a gente tem que essa aqui vai ser a nossa função f e essa aqui vai ser a nossa função g. Então essa derivada vai ser, nós vamos derivar o numerador, tá vendo? Multiplicar pelo denominador, vai subtrair a derivada aqui do denominador vezes o numerador. Isso tudo sobre o denominador ao quadrado. Então pronto, a derivada é essa daqui. Basta a gente resolver essas derivadas aqui. Então, a derivada de 2x é 2, a derivada de x mais 1 é 1. Então, o que sobrou foi exatamente isso daqui, né? 2x mais 2 menos 2x. Então, a gente pode cancelar o 2x com o 2x. Então, o que vai sobrar aqui é mais 2 sobre x mais 1 ao quadrado, que é simplesmente o que está aqui. Então, nós já temos a derivada, né? Função derivada. Só que nós estamos interessados em encontrar essa derivada no ponto x igual a 1. É a derivada neste ponto que vai nos fornecer a inclinação da nossa reta tangente, procurada nesse ponto, né? Então, se você substituir aqui a derivada no ponto, né, x igual a 1, o que você tem? Né? Substituir o x por 1. Então, vai dar 2 sobre 1 mais 1 ao quadrado, que é exatamente 2 sobre 4, que é a mesma coisa que 1 meio. Então, a equação da reta tangente, né, ao gráfico dessa função no ponto 1 tem a inclinação, né, igual a 1 meio. Então, nós já temos o quê? Que a equação da reta vai ser y igual a meio x mais b. E esse bzinho é um termo independente. Bom, para encontrar o b, o que a gente pode fazer? A gente pode substituir o x e o y por um ponto conhecido da reta. Por exemplo, né, o ponto 1. Então, o que nós vamos ter aqui? Que, né, substituindo y igual a 1 e x igual a 1, nós vamos concluir aqui que o b dá exatamente meio, né? 1 menos meio dá meio. Então, a gente pode concluir que a equação da reta tangente vai ser meio x mais 1 meio.